Muito bom! Olá, todo mundo! Você quer saber como é que são conduzidas as auditorias pelas certificadoras? Como elas são planejadas? Quem pode se certificar na IATF? Será que quem faz peça de reposição pode certificar agora também? Quais são as top não conformidades da IATF atualmente? Você sabe dizer? Você que trabalha na área de qualidade, você que trabalha em sistema de gestão da qualidade, você que trabalha no ramo automotivo e tem interesse, né, para saber como é que funciona todo o processo de planejamento, como é toda a estrutura de uma auditoria por parte da certificadora, fica com a gente aqui nesse episódio, a gente vai estar falando sobre isso. Acompanhe aqui então a nossa conversa. Olá, meu nome é Richard, sou instrutor da Interaction Plexus, estou desde 98 na indústria, já atuei como Head de Engenharia e Qualidade, atualmente sou consultor sênior aqui da Interaction Plexus no Brasil. Ao longo da minha carreira já acumulei mais de 1.000 horas aí de consultorias em processo de certificação, são mais de 300 treinamentos corporativos, impactei mais de 500 empresas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu perfil, acesse aqui embaixo, @richard_prim lá no LinkedIn. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza irá dominar ainda a pauta de qualidade na indústria automotiva. Ainda está frio, mas a gente sabe que vai esquentar esse assunto, né? Estamos falando das famosas regras da IATF, a 6ª edição, que saiu agora em janeiro. A gente vai entender quais são as principais mudanças, né? Com foco nas mudanças que mais estão gerando dúvidas, que mais estão gerando um certo, podemos assim dizer, desconforto no mercado. Vamos apresentar também ao mercado, né? Vamos apresentar também o que o mercado já está observando de problemas com relação a essas regras. E para finalizar, vamos falar aí, conectando, já que estamos falando de não conformidades, vamos falar das top não conformidades identificadas pelas certificadoras na IATF 16949. Para me ajudar aqui nessa grande conversa, eu tenho aqui meu grande amigo, meu amigo Léo, para nos ajudar com esse assunto relacionado às regras da IATF, também falando das não conformidades, temos o privilégio de receber Leonardo Antush, né? Para os íntimos apenas Léo, tá o LinkedIn aqui dele aqui embaixo também. Com uma trajetória impressionante, são mais de 20 anos, né, mais de 2 décadas dedicada à transformação das organizações, uma vasta experiência como consultor, instrutor e auditor de algumas das mais importantes normas de sistema de gestão. Estamos falando aqui de ISO 9001, estamos falando de 14001, de 45001, 9001 qualidade, 14001 meio ambiente, 45001 saúde e segurança ocupacional e, claro, também a IATF, né? Nosso convidado é um verdadeiro mestre em otimização de processos de conformidade. Ele não apenas implementa sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e SSO, mas também forma auditores, né? Auditores e além de formar auditores, atua também como auditor dessas normas cruciais. Além disso, o Léo é especialista, profundo conhecedor em Core Tools. Estamos falando de APQP, PIPAP, FEMEA, CEP, ferramentas essenciais aqui nas indústrias, no mercado automotivo. Seja na formação de equipes, na consultoria para a implementação do sistema ou nas auditorias, ele tem histórico comprovado em impulsionar a melhoria contínua e a eficiência. Léo, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer imenso você estar aqui comigo. Já que a gente vai falar de auditoria, já comenta aqui embaixo, então, algum problema que você teve aí com o processo de certificação, com auditoria. Fala para nós aqui embaixo, né, o problema que você já teve aí com o processo de auditoria. Ô, Léo, vamos introduzir, né? Estamos falando de regras de certificação da IATF, enfim, mas a gente, para equalizar, para calibrar com todos, o que é esse negócio de IATF, para a gente começar por baixo aí? O que é a IATF, Léo? O que é a IATF? A IATF, para o setor automotivo, ela é a 9001
né? No caso de uma norma para sistema de gestão da qualidade específica para o setor automotivo, né? Então, as indústrias que atuam com o setor automotivo, que estão dentro da cadeia de fornecimento para a indústria automotiva, são empresas que precisam ter essa certificação para poder estarem qualificadas para trabalhar nesse ramo, né? Então, ela estabelece os requisitos de sistema de gestão da qualidade para o setor automotivo. Legal. Serve, então, para quem quer entrar nesse mercado, fornecer para o mercado automotivo, né? Sem dúvida. Vale destacar, gente, o mercado automotivo brasileiro ele corresponde a 3 a 4% do PIB, né? O PIB brasileiro. Se a gente olhar valores oficiais aí, divulgados pelo governo, né? O PIB de 2024, a gente está falando de um mercado de quase 500 bilhões de reais. Vamos arredondando aí, 460, 470 bilhões de reais. É um baita de um mercado, com certeza, né? Então, você que está nesse mercado, um mercado aí de 470 bilhões de reais, né? A IATF é uma porta de entrada, certo? Certo. Eu acho, no mínimo 9001, mas é uma das principais portas de entrada para você estar lá dentro, né? Léo, para a gente começar aqui, então, já que nós estamos falando da 6ª edição das regras da IATF, que entrou em vigor agora em janeiro de 2025, né? Poderia nos explicar brevemente, né, o que são essas regras e qual o propósito principal dessa nova edição? Uma empresa, para ela se certificar na IATF, ela precisa, não é simplesmente chega lá, quero me certificar, o organismo certificador faz uma auditoria e está completo. Existem uma série de regras que precisam ser cumpridas para que esse certificado tenha o reconhecimento da IATF, né, da entidade IATF. Então, o manual de regras, que agora está na 6ª edição, ele estabelece justamente essas regras para o processo de certificação como um todo, né? Começando desde o momento em que a gente escolhe o organismo certificador que vai ser utilizado, né, pela organização, até passando, né, por uma situação que ninguém quer, né, mas passando pela certificação até chegar na definição do que precisa ser feito no caso de algo severo acontecer a ponto de um processo de perda da certificação ser necessário. Essas regras elas não têm relação qualquer com os requisitos da norma IATF. Legal. Elas estabelecem apenas requisitos para o processo de certificação. Né? Então, agora a gente tem esse manual de regras que passa a valer a partir de janeiro agora desse ano, passou a valer a partir de janeiro desse ano, mas não mudou nada os requisitos da norma IATF. Né? Os requisitos do sistema de gestão continuam os mesmos. Ou seja, a IATF continua lá na sua versão 2016, há boatos de mudança, né? Conectado com o que vem aí por aí da 9001, né? Para ano que vem. Mas não muda a IATF, é só regra para o processo de certificação. Exatamente. Como a certificadora deve trabalhar, enfim. Exatamente. Para ter um padrão. Como funciona a relação, né? Como a certificadora trabalha e como vai ser a relação da certificadora com a organização cliente, né? Quem contratou a certificação. Legal. Ou seja, se eu trabalho na qualidade no sistema de gestão, ok, os requisitos da IATF continuam mesmo, não muda nada, né? Legal, mudou, 6ª edição, entrou agora em janeiro. Consegue dar um panorama aí do que mudou, do que a gente tem nessa 6ª edição? Mudou bastante coisa, né? A gente já teve algumas mudanças bem significativas, mas na verdade o que se incorporou foi muitas questões relacionadas ao que já tinha publicado lá na 5ª edição, de interpretações sancionadas, de FAQs que eram publicadas pela IATF, né? O que são FAQs aí para ajudar a galera aí? São as perguntas frequentes, né? Então, quando eu tenho lá alguma dúvida a respeito de algum dos manuais da IATF, publicados pela IATF, alguma das publicações da IATF, essas perguntas vão para a IATF, de tempos em tempos eles liberam um documento com as respostas a essas perguntas, que acabam virando esclarecimentos. Até aproveitando a pergunta, é legal a gente deixar claro que essa conversa que a gente está tendo aqui é com base no manual de regras, mas também leva em consideração o material do webinar que foi publicado pela IATF no portal da IATF. Ele está funcionando hoje, ele foi publicado em caráter de FAQ.
Então, é importante entender que aquilo é um documento oficial e que as certificadoras precisam usar aquele documento lá também. Apesar de não levar o nome FAQ, ele é uma publicação oficial da IATF, então deve ser utilizado como um documento oficial, certo? Então... Das mudanças? Das mudanças, né? Então, nas mudanças, a gente teve lá questões associadas... A linha do tempo da certificação continua a mesma, né? Aquele período de 3 anos, etc. Agora, as auditorias de supervisão, por exemplo, que antes podiam acontecer a cada 6 meses, a cada 9 meses ou a cada 12 meses, só acontecerão a cada 12 meses. É raro a gente ter uma empresa hoje ainda que tenha contrato de ter supervisão semestral. É muito, muito mais raro ainda a cada 9 meses. Eu tenho um cliente só no meu... Lá Chegou um a ter. só. Chega a ter cliente semestral ou semestral. A cada 9? Semestral, ele acha melhor porque ele fala que o sistema fica vivo. Exato. Mas que é bacana, né? Porque aquela auditoria, enfim, ela incomoda, a gente sabe, mas nós também sabemos a importância, né, de um processo de auditoria. Então, nessa organização, a alta direção... ela entende que a auditoria é aquela dedinho na costela, como o próprio diretor fala lá para mim, Richard. A auditoria é igual o dedinho na costela, né? Aquele incômodo pro pessoal. De um jeito engraçado até, mas tem o seu sentido, né? Então ele fala, não, eu quero a cada semestre aqui auditoria pro pessoal saber que tem alguém olhando, né? Alguém de fora, um terceiro olhando o que a gente está fazendo aqui. Mas eu lembro só dele mesmo. Eu costumo pensar que a auditoria também tem a sua função disciplinar, né? Boa. Então, a gente, sendo auditado com uma certa frequência, isso ajuda a gente a criar disciplina, né? Acho que é uma das vantagens. Então, só que agora a regra coloca que é só a cada 12 meses, né? Não pode mais ter essas outras frequências aí, a cada 6 ou a cada 9 meses, né? Essa é uma das mudanças na linha do tempo. De resto de linha do tempo, mudaram alguns prazos para tratativa de não conformidades. Opa! Agora a gente tem 15 dias para entregar a resposta de uma não conformidade maior. Tem um cliente meu que já foi auditado e se viu no desespero, já né? Teve que... e aí tava tranquilo, aquele protocolo normal. Aí ligou desesperado lá pro nosso comercial, assim, não, pô, a gente já veio ajudar. Aí, enfim, fiz lá um trabalho que a gente chama de coach, né? É uma consultoria, né? Ajudar lá, e aí que caminho que a gente segue para responder essas não conformidades, né? Inclusive, não conformidades que a gente vai debater aqui com relação ao escopo de certificação, que gerou um desconforto, né? Segurei que a gente já vai falar sobre isso, né? Legal. A gente teve mudanças também associadas aí significativo a questão de local de suporte remoto, né? E de site de manufatura estendido, principalmente, né? O site de manufatura estendido, que é aquele site de manufatura que está executando uma atividade em outro local diferente da principal, da planta principal. Ele agora tem condições mais rígidas para ser enquadrado como um site de manufatura estendido. Isso também é uma mudança significativa, né? Não dá só para esticar o certificado lá de qualquer jeito. Meu remoto, tem... Apertou o negócio, então. Apertou. Interessante. E é legal porque esse aperto ele está associado com a condição de suporte que a organização dá, né? Entendi. Então, um local um site de manufatura estendido que está muito distante do site principal tem a dificuldade do suporte, né? Então, por isso que eles apertaram lá. Ele tem que estar mais próximo do site de manufatura principal. Boa. Vamos falar sobre isso também, né? Vamos sim. Legal. Senão o pessoal fica abandonado lá. Exatamente. Exatamente. Tem lá 2 caras trabalhando, trema, e aí o suporte. Interessante. Uma outra mudança também interessante é a exclusão da possibilidade de uma auditoria, de uma pré-auditoria, que antes era feita. Que ajudava pra caramba. Ajudava pra caramba. A pré-auditoria o pessoal fazia na sua primeira certificação para ter certeza que poderia chamar o organismo certificador. Hoje essa pré-auditoria não é mais prevista pelo manual de regras, não está dizendo que não pode fazer, mas também não existe mais ela constando no manual de regras, né? Então um organismo certificador não fará mais pré-auditoria, certo?
Até porque a pré-auditoria se enquadraria numa condição de consultoria, né? Que é bem importante também. Quanto com relação a isso, inclusive, não houve mudança. A gente vai falar um pouquinho depois também sobre isso, que é a condição, né, de poder prestar consultoria para uma empresa, quem pode, quem não pode, para uma empresa certificada. Né? Então, isso. E talvez a que gerou maior polêmica seja a mudança no que diz respeito a quem pode se certificar IATF ou não. E os impactos disso. Exato. Os impactos disso. Porque o que eu estou percebendo no mercado é o pessoal pagando para ver. Será que vai ser mesmo assim e tal? E outra questão que eu estou percebendo é essa informação ainda está no sistema de gestão da qualidade. Não está chegando ainda na alta direção. Principalmente para organizações que são aquela organização do fundador, da fundadora. Porque quando é uma corporação, né, SA, enfim, aí a estrutura é um pouco diferente. Então parece que o pessoal ainda não falou assim, será que eu vou falar lá para a alta direção que mudou? Eu estou sentindo isso, mas vamos falar lá sobre a elegibilidade, certo? Elegibilidade. Olha que nome bonito, né? É isso aí. Léo, para nossa audiência, cara, que trabalha aí na área de qualidade, fala assim, por que eu preciso entender? Beleza, essas regras, basicamente, essas regras não são para mim. Eu estou lá no meu sistema de gestão, eu tenho que conhecer da IATF. Esse negócio das regras lá é para certificadora. Beleza. Mas por que então, para mim, que estou lá no sistema de gestão, né, cuidando da minha auditoria e tal, respondendo as minhas não conformidades, por que é tão importante para quem trabalha na área de qualidade, mais especificamente sistema de gestão da qualidade, entender dessas regras, né? Isso não é uma coisa só lá para o organismo certificador? A maior parte do manual está muito focada no organismo certificador, em como o organismo certificador vai lidar com a organização. Mas a gente também precisa entender que é a mesma coisa que eu ir jogar um jogo e não saber as regras do jogo. Né? Que legal. Ótima analogia. Né? O manual de regras são as regras do jogo que eu vou jogar. Então, quando eu levanto a mão e digo organismo certificador e eu quero me certificar IATF, eu tenho que saber que existem algumas regras para isso aí passar. Então, isso tem que ser de domínio da organização. E um detalhe muito importante associado ao que tu falou agora. Às vezes parece que isso é uma informação que deve ser exclusiva do pessoal do sistema de gestão. O pessoal do sistema de gestão que tem que entender isso. Agora, a alta direção, ela é fundamental. Nesse novo manual de regras, a alta direção está sendo chamada a participar mais do processo de certificação da organização. Então, a alta direção também precisa dominar, né? Afinal de contas, estabelece a regra de que a própria alta direção vai precisar entender no que diz respeito à manutenção do certificado, né? Da IATF da organização. Ou seja, então, a regra basicamente é para certificadora. Gostei da analogia, mas eu vou jogar um jogo, então eu tenho que conhecer as regras. É isso aí. Bacana. Muito bem. Então, você que está aí no sistema de gestão, né? Esse negócio de regras, eu acho que é até interessante, né? O ponto, né? Você compra a IATF lá no nosso site, @interactionplexus.com.br. Você vai entrar lá na aba manuais, você vai encontrar lá todos os core tools, a PQP, PIPAP, pela nossa parceria com a IAG. A nossa parceria com a IAG, da Interaction Plexus, também nos permite fazer a venda. Você vai comprar lá, bota no carrinho a IATF. Você bota no carrinho e compra a IATF, você vai receber ou PDF, ou enfim, impressa. E nós também vendemos a 6ª edição, certo? Se a gente olhar aí, a gente até depois pode botar, enfim, mas provavelmente, é uma informação que eu não tenho oficial, mas eu posso quase cravar. Não sei se vende igual manual IATF e manual de regra. Eu não sei aqui, se quiser comentar aí, você tem manual de regras na sua empresa, no sistema de gestão? A IATF você acho que tem. PDF não pode, né? Não pode, PDF, Scrib, não pode sair, né? Tem que ser um material comprado lá, tem direito autoral e tudo mais. Então, você tem a IATF e as regras. Né? Como o Léo falou, você vai jogar um jogo, você tem que conhecer as regras desse jogo. E aí tem lá
o manual de regras, que é o que a gente está discutindo. É claro, no manual vai estar todo o detalhamento. Não é pauta aqui todo o detalhamento. A gente já vai pegar, né, o que gera corte para você ficar aqui com a gente. Muito bem, muito bem. Bom, começando aqui com a elegibilidade. Tive que treinar na frente do espelho para falar essa palavra. Sacanagem. Quem que é elegível para uma certificação IATF? E aí entra essa questão do aftermarket. Aftermarket também é uma palavra bonita. Ou peças de reposição. Eu sou uma empresa que fabrico baterias. Bateria é aquela chumbo ácido. Não estou falando bateria de carro elétrico, não. Aquela lá que tem no Fusca, na Brasília, enfim. Bateria chumbo ácido. Eu faço filtros. Eu produzo amortecedores. Ou até mais simples, parafuso de roda, certo? Eu produzo o que mais? Farol. Eu produzo palheta, certo? De para-brisa. Mas eu não quero nem saber aí de OEM e tal, né? Pô, eu tô vendendo na reposição. Será que pode ou não pode certificar na IATF? Léo, esse é um dos tópicos com certeza aí que está gerando, eu tenho certeza que continuará gerando muito debate, discussão. Eu acredito que sairá novas facas em relação a esse assunto, mas é a opinião do Richard, CPF Richard aqui falando, né? Então, com certeza, essa questão da elegibilidade, né? A elegibilidade para certificação de organizações que fabricam peças para reposição, bateria, palheta, amortecedor, farol, banco, enfim, qualquer peça que vende na reposição, né? Especialmente aquelas que que as empresas não vendem para o OEM. OEM é a montadora, que vai parar no carro, caminhão, moto, enfim, lá na concessionária, né? Poderia me explicar para a gente como é que é essa questão da elegibilidade? Quem pode ser elegível a uma certificação e quem não pode? Até a quinta edição, quando a gente falava de quem é elegível à certificação IATF, a gente tinha lá as organizações as plantas de manufatura, né, sempre ressaltando, né, a planta de manufatura podia ser que produz, né, a peça. Tem que produzir, tem que transformar. Exato. Que produz peça e material de produção. Né? Então, quando a gente sempre fala de material de produção, a gente está falando aquela peça que eu vou mandar para a linha da montadora. Certo. E a montadora vai colocar no veículo e vai embora. A peça acessória também é uma peça que torna a organização elegível, que é aquela peça que eu não mando para a montadora, certo? Ela não vai colocar lá na linha de produção dela, mas vai para a concessionária e a concessionária vai colocar no veículo de acordo com a aquisição do usuário, né? O usuário comprando o veículo, ele pode comprar essa peça acessória. Na concessionária, na né? concessionária, deixar bem claro, né? Exato. Você chega lá na concessionária, eu quero botar aquele decalque. Isso. Eu lembro do meu pai quando comprou um Gol, né? Gol quadrado, aí botou o spoiler na concessionária. Porque tinha o da reposição que era o quadrado. Exato. Aí na concessionária era o redondinho. Na concessionária. Então é a peça que vai para a concessionária oficial, enfim. Exatamente. Essa é uma peça acessória. Essa é uma peça acessória. Então, a peça acessória já era elegível. Quem fabrica a peça acessória já era elegível à certificação IATF. Legal. E quem fornece peça para serviço, que a gente chama, também é elegível à certificação IATF. Agora, o que é a peça para serviço? Então, até a quinta edição, a gente estava falando que peça de serviço é peça de reposição, que é devidamente validada por uma montadora, certo? A montadora validou o projeto, validou a peça, ou ela projetou, ou ela validou o projeto do fabricante da peça, e essa peça vai para a rede de concessionárias da montadora. Entendi. Certo? Então, essa é a peça para serviço. A partir agora da sexta edição do Manual de Regras, aquela organização que fabrica peça de reposição, mas que projetou aquela peça e vende no mercado de reposição que a gente chama de aftermarket, que são as lojas de autopeças, distribuidoras de autopeças que existem aí no mercado, essas organizações também se tornaram elegíveis para a certificação na IATF. Então, hoje, né, pegando os exemplos que tu estava dando ali, se eu fabrico lá um limpador de para-brisa, que eu fui numa concessionária,
Peguei o limpador de para-brisa de um determinado carro lá. Original. Vamos pegar o caso da Kombi. Oh, Peguei legal. lá o limpador de para-brisa da Kombi. Levei para a minha empresa, fiz uma engenharia reversa. Projetei um limpador de para-brisa que serve para ser utilizado na Kombi. E fabriquei e saí vendendo no mercado, eu agora posso me certificar na IATF também. Legal. Fazendo isso daí, certo? Que era muitos clientes nos procuravam e continuam procurando com o desejo de entrar no OEM, no automotivo. Quando a gente fala OEM, a gente está falando lá, de novo, fornecer para a montadora. Exato. Ou direto ou indireto, né? Fornecer para alguém que monta uma peça, que essa peça vai montar em outra, no subconjunto, e vai parar lá no carro, caminhão e moto, enfim, né? E aí, só que não tinha esse cliente. Aí, porque tinha essa regra, né? Exato. Não, para ser IATF, você tinha que ter 1 ano de relacionamento, não era? Exato. Só que daí quem vem primeiro? Não, mas para eu ter relacionamento com a EME, eu preciso ter IATF. Eu passei por isso, né? Nós tínhamos uma joint venture que ela veio para o Brasil, né, e tal. Então, lá na Alemanha existia essa parceria, certificação. Então, quando vem para o Brasil, uma nova certificação. Só que para chegar no sistemista, o sistemista falou, não, mas cadê a IATF? Eu falei, não, mas eu preciso de 1 ano. Não, então quem vem primeiro? Aí ficava na discussão, né? E aí muitos falaram, poxa, eu quero fornecer, mas como é que eu faço? Eu só forneço, eu não tenho nenhum cliente OEM, eu só vendo na reposição. Então esse cara agora pode, porque ele está vendendo só na reposição. Já começa por aí, ele já Show pode. de bola. Ele pode certificar. Pode, que legal. ele está elegível à certificação. Então isso abre um mercado, né, para quem hoje está, né, uma empresa que fabrica peças só atende a reposição, de novo. Qualquer tipo de peça lá, de novo, qualquer tipo não que a gente vamos detalhar, né? Exato. Deixa eu corrigir. Não é qualquer tipo de peça, né? Mas lá, a peça que já existe no carro, mas você produz só para reposição, fala, pô, mas eu quero também fornecer no sistemista, no automotivo, enfim. Agora você pode certificar. É isso aí. Legal, que bacana. O que mais que a gente tem com relação à elegibilidade? Aproveitando a tua deixa aí, são peças que eu já tenho uma equivalente validada da montadora, né? Essa que é a questão. Então, assim, eu tenho o limpador de para-brisa, que é oficial, que é a peça original, né? Que é validada pela montadora, que é vendida pela concessionária. Se eu fabrico a peça de aftermarket equivalente a essa peça... Equivalente. Aí eu posso me eleger, eu me torno elegível, né? A certificação da IATF. Qual que é o detalhe com relação a isso? Eu passo a ser responsável pelo projeto, né? Isso é um detalhe extremamente importante, porque se eu fiz a engenharia reversa, eu sou responsável pelo projeto daquela peça. E se eu sou responsável pelo projeto daquela peça, os requisitos associados a projeto e desenvolvimento são aplicáveis à minha organização. Então, isso pode impactar o escopo de certificação de algumas organizações. Inclusive da 9001. Inclusive da 9001, sem dúvida. Se excluía projeto e desenvolvimento por algum motivo, né? Então, é uma questão interessante a ser avaliada, né, pela organização que pretende se certificar a IATF. Não é só fazer essa engenharia reversa, fazer o desenho. Você terá uma responsabilidade, você terá que considerar no sistema lá a parte de desenvolvimento de produtos. Exatamente. Aquele 8.3 lá da 9001, que tem um monte de gente que fala assim, eu não desenvolvo. Exato. É isso aí? É exatamente isso. Eu só desenvolvo o processo. Né? 8.3 não é comigo. Exato. É isso aí. Então vai ter que botar. Vai ter que botar. Né? Legal, interessante. Responsável pelo projeto. Não tem ninguém por trás ali, né? Tipo, não tem um cliente que chegou aqui, está o projeto, fabrica isso para mim. Eu tive que fazer isso, né? Eu tive que projetar. Imagina, você pega lá, de novo, limpador de para-brisa. Aqui, qual é a composição química daquele polímero da borracha, né? Você vai ter que desenvolver. Exatamente. Né? Porque você vai pegar no concessionário, você sabe que é uma borracha, mas que tipo de borracha? Exato. Interessante, você vai ter que desenvolver ela. Legal.
E aí, que Agora, mais? tem outro detalhe importante que não pode ser esquecido aqui. Tem um lado bom dessa história. O lado bom ou ruim é uma questão relativa, né? Essa é a divisão de prisma, né? Mas... Tem gente que vai gostar, tem gente que não. Exatamente. Então, tem o lado bom que a organização pode... Uma organização que só fabrica peça de aftermarket pode certificar. Ótimo. Agora, as organizações que hoje são certificadas IATF e também fabricam peça de aftermarket, até então, elas tinham o seu escopo de certificação, a IATF, no seu escopo de certificação da IATF, tinham as peças da montadora e as peças de aftermarket não estavam inclusas nesse escopo, estava separado, e o pessoal era certificado na 9001 nessa linha de fabricação. Né? Agora, como se abriu o precedente para a certificação de uma empresa que produz aftermarket, esta empresa que tem as duas atividades vai precisar incluir no seu escopo de certificação da IATF as peças de aftermarket. Então, se eu fabrico peça de aftermarket, peça para serviço, peça remanufaturada, isso tudo tem que aparecer dentro do meu escopo de certificação. Isso, para algumas empresas, isso não tem grandes impactos. Vamos pensar, quem fabrica o para-brisa, não o limpador de para-brisa, mas o para-brisa. Quem fabrica o para-brisa provavelmente tem um processo só que vai atender os dois mercados, aftermarket e OEM. É uma linha só, é uma linha só, exato. Agora, daqui a pouco, uma empresa que tem o limpador do para-brisa, pode ser que tenha uma linha com todos os requisitos atendidos da IATF e os requisitos específicos do cliente para a fabricação da OEM e para a fabricação de aftermarket, outra linha que atende outros requisitos, focado apenas na 9001. Para essa empresa, para esse tipo de empresa que tem separado, é que pode ter um impacto mais significativo, né? Que aí vai ser incluído dentro do escopo. Aí a minha certificação vai aumentar, porque aumenta o número de funcionários, então vai aumentar o tempo de auditoria, ampliou o escopo, eu vou ter que fazer uma extensão de escopo do meu certificado, né? Então isso vai representar um impacto para as organizações, isso já está representando. Né? Já tem muita organização aí que está sentindo essa questão. Tá? Vai pegar, ou seja, aquela item da reposição, vamos tentar dar alguns exemplos, né? De novo, bateria, chumbo ácido, filtro, certo? Filtro de combustível, filtro de cabine, filtro de óleo, que mais? Sistema de suspensão, né? Então você fornece lá, você tem alguns produtos OEM, uma coleção de produtos que você fornece lá para a montadora, para o OEM, enfim, é auditado, né? Tem todos os requisitos da IATF. Estamos falando aqui de MSA, estamos falando de APQP, estamos falando de parte estatística, estamos falando de fornecedores do 9001, certo? Fornecedor lá de serviço, enfim. Então, isso está tudo redondinho. Aí você tem a linha de reposição. Aí vamos pegar o fornecedor 9001. Aí, pô, reposição é o quê? Muitas vezes é briga por preço. E um fornecedor 9001 é um preço. O que não é 9001, por vezes, é outro preço. Esse fornecedor vai ter que ser 9001, porque é IATF. Escopo é IATF. MSA, plano de controle, instrução de trabalho, e assim por diante. Ou seja, os requisitos IATF lá na reposição. Aí que vem o impacto que você falou. Exatamente. Essa é uma informação que eu comentei quando nós estávamos conversando, que eu não sei se está chegando nas altas direções. Eu não sei se o pessoal do sistema de gestão, o pessoal que está aqui comigo, né, volta aí e vê de novo o que a gente acabou de falar. Volta aí. Reposição, tu vai ser auditado na reposição. E não é vai. Tem cliente meu que já foi. Já levou não conformidade, porque o fornecedor, na reposição, não é 9001. Já levou a não conformidade. E agora? Né? Então, qual é o impacto disso? Custo, estrutura, tal, engenharia, qualidade. Então, fica o recado aqui, meus queridos ouvintes.
planeje, estruture uma conversa com a sua alta direção, né? Planeje, estruture um plano de como que você vai fazer para se adequar a isso, né? Não pode chegar numa auditoria da certificadora e tomar um susto. Ah, eu não sabia dessa não conformidade. Aí eu volto naquela sua ótima analogia, né? Vai jogar o jogo, tem que conhecer a regra do jogo. Caramba. É isso aí. Uau. Mais alguma coisa, Léo? E aí? Carro, caminhão ou moto ou tem mais coisa aí? Não, carro, caminhão ou moto. E os ônibus? Pode certificar agora? Pode. Pode. Se eu fabrico, estou na cadeia de fornecimento de qualquer veículo. Mas podia antes, ônibus? O ônibus sim, né? O que não pode, o que não era elegível à certificação é o encarroçado, né? O encarroçamento do ônibus é que não era elegível à certificação. Mas a produção do chassi, sim, né? Chassi produzido ônibus. lá, vamos fazer propaganda, não para todo mundo, né? Pegar os principais aqui no Brasil. Exato. Talvez os principais não. Volvo, vamos falar então. Volvo, Scania, Mercedes, Grupo MAN, Volkswagen. Exato. Volare, Agrale também, né? Da Agrale também. Agrale. Para não deixar ninguém de fora então aí, né? É. Então esses já eram. Mas quem carroça, ou seja, para quem não conhece, o ônibus só sai a parte de baixo da montadora. Exato. Não é só uma longarina, o motorista é bem engraçado, fica numa cadeira bem simples. Isso já era certificado. Exato. Quem carroçava, ou seja, quem botava a parte de cima, não era. Não era. E agora? Não, continua não sendo também. Ah. Não, o encarroçamento continua não sendo elegível à certificação. Então, quem faz o chassi continua, certo? Já era possível, Scania, Volvo e tal, eu faço a parte de baixo, então quem carroça, aí não. Aí não. Legal, o que mais? Carroça, não. Mas tem gente nova aí que pode agora? Não, a princípio não. São todos os veículos, né? São veículos automotores que estão homologados, né? Homologados para circular em via pública, certo? Então aí pega automóvel de passeio, pega moto, pega bicicleta. Pode andar em via pública. Pode andar, mas ainda não. Eu me aguentei nessa. Não. Para tudo, pelo amor de Deus, não. Bicicleta, não. Patinete. Não. Ai. Então, motocicleta, legal, né? Motos podem e tal. Quem está dentro da linha de fornecimento desse tipo de veículo, né? Esses podem certificar. O que não é para circulação em via pública, daí esses não, né? Então continua. Questão de trator, equipamentos, né? Por exemplo, para fazer usina de asfalto, por exemplo, esses equipamentos eles não estão elegíveis à certificação de ATF. Legal, muito bem. Que essa era uma pergunta, né? O que é um veículo homologado e tal, né? Trator, ônibus, o que é, o que não é, a gente acabando respondendo, né? E aí, vou voltar ali na reposição, que isso, enfim, talvez é o ponto alto aqui da nossa conversa. Certeza que é o ponto alto da nossa conversa. Com certeza. Tá, quando eu forneço lá na montadora, no OEM, eu tenho lá a Scania é meu cliente, a Volkswagen é meu cliente, a Stellantis é meu cliente, a Bosch é meu cliente, a ZF é meu cliente, a Dana, tem um monte de gente, né? Quem é do mercado automotivo, enfim, né? Não fiquem bravos se eu não citei você, não, né? E na reposição, quem é que vai ser meu cliente? A lojinha lá que vende autopeça vai ser o meu cliente automotivo? Ele pode ser o meu cliente automotivo? Pode. Né? Qualquer organização que estiver comprando essas peças, que estiver adquirindo essas peças, ela vai ser considerada como um cliente automotivo dentro do meu escopo de certificação da IATF. O que vai acontecer aqui agora é que, muito provavelmente, se eu tenho uma venda direta para uma loja de autopeças, que é uma loja de bairro que seja, sim, né? uma loja pequena e tal, que compra lá o meu limpador de para-brisa. Exato. Essa organização dificilmente vai ter o seu manual de requisitos específicos para aquela organização atender, né? Ele quer preço. Né? A tendência é que os centros de distribuição, né, as grandes distribuidoras de autopeças, de mercado de aftermarket, essas sim é que se tornem clientes com algum critério, né, de requisito a ser atendido.
tendência é que esse tipo de organização é que traga esses requisitos para a organização. Começa a olhar e falar assim, opa, isso pode ser interessante para mim. Exato. Eu vou começar a ganhar poder. Exatamente. Né? Quando falamos lá de 5 forças de porta, né? Começa a falar assim, opa, quer dizer então que eu posso começar a pedir coisa? Mas ainda acho que a balança preço ainda deve na pesar reposição. bastante, com certeza. Claro que qualidade a gente fala, né? Mas na reposição a gente entende que a briga por condições comerciais ainda é um fator decisivo, né? Sem dúvida. Será que a reposição vai cobrar um fornecedor ISO 9001? Um MSA? Mas ela vai ser cliente. Ela é o cliente. Ela é o cliente automotivo. Ela é o cliente automotivo. Então, dentro do escopo da IATF, onde toda vez que se fala do cliente automotivo, é disso que nós estamos falando, né? De quem está comprando a peça. Legal, muito bem. A sua empresa vende na reposição? Você está enxergando alguma dificuldade? Comente aqui embaixo, né? Que dificuldade que você está prevendo, né? Com essas novas regras, enfim. Talvez aqui embaixo alguém, né, possa encontrar uma solução, né, te ajudar, enfim. Comente aqui embaixo o problema que você está vendo. Ih, rapaz, isso aqui pode complicar para mim. Deixe seu comentário aqui. Você que vende na reposição e está vendo essas regras mudando, enfim, o impacto que acontecerá no seu sistema de gestão com relação às novas regras. Vamos falar de estrutura de certificação em locais estendidos, locais remotos e tal, enfim. Polêmica. Foi outra mudança que você destacou lá no começo, né? Que é essa redefinição de local de fabricação remoto. O que é um local de fabricação remoto, né? O que exatamente mudou e qual que é o impacto para as empresas que operam nessa sistemática hoje, Léo? Legal. O local, o site de manufatura estendido, né? O local de manufatura estendido é aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Eu tenho a minha planta principal de manufatura e aí eu tenho algum local estendido. Normalmente o pessoal tem esse estendido dentro da casa da própria montadora, né? Mas não significa que seja uma regra. O pessoal pode ter em outra unidade da empresa, né? Esse site de manufatura estendido, ele era um site de manufatura estendido que fazia parte do escopo de certificação do site principal. Tá? Qual que é a regra agora, né? Para eu enquadrar como site de manufatura estendido, eu preciso colocar esse site de manufatura estendido a uma distância de 16 quilômetros, certo? E no máximo 60 minutos de deslocamento, certo? Então, 16 quilômetros com 60 minutos de deslocamento, dependendo da região, a gente sabe que não vai nem sempre conseguir atender, né? Com certeza. Então, isso é uma questão extremamente impactante nesse momento, tá? Porque se eu não posso mais ser site de manufatura estendido, o que eu posso ser, né? Que é o grande impacto que agora vai gerar para as organizações. Porque ou eu vou enquadrar como site de suporte remoto, certo? Mantendo dentro do mesmo escopo de certificação, ou eu vou ter que ter uma certificação independente para esse local. E aí, certificação independente representa custo, representa estrutura, né? Tem uma série de impactos para as organizações, né? A IATF está entendendo essa situação de uma maneira bem interessante, tá? Que inclusive gera uma certa discussão. O site, segundo aquele material publicado pela IATF no site deles, que está sendo considerado hoje como uma FAQ, uma empresa que está num site de manufatura estendido, por exemplo, lá na planta do seu cliente, e que agora não atende mais esse critério de enquadramento de 16 quilômetros e 60 minutos de deslocamento, ele pode ser enquadrado como um site de suporte remoto, certo? Para isso, vai precisar se citar no certificado que aquele site de suporte remoto está executando a atividade de servicing, que antes, na regra na 5ª edição, era service, agora é servicing. Tá? E aí é que está gerando uma certa confusão isso. Por quê? Porque o servicing é entendido como assistência técnica. Então a gente pensa assim, é só se lá dentro da casa da montadora eu estivesse fazendo uma atividade de assistência técnica ou fazendo alguma atividade de sequenciamento, sequenciamento das peças para a linha da montadora e tal.
Mas o material esse adicional da IATF deixa bem claro, executando atividades de manufatura, certo? Então, se eu estou executando atividade de manufatura nesse meu site estendido que não atende mais esse critério, eu posso considerar como um site de suporte remoto, enquadrando ele dentro do servicing, né? Que seria a assistência técnica lá do requisito da IATF, de assistência técnica, de pós-entrega, né? Serviços de pós-entrega. Então, essa é a condição impactante do momento. Tem que se tomar um certo cuidado com isso. O alinhamento é extremamente importante com o organismo certificador desse tipo de situação. O organismo certificador ele tem que interpretar da mesma forma que está sendo interpretado pela organização, que aquilo é realmente um site de suporte remoto. E isso tem que estar bem alinhado entre as partes, né? Porque há uma relação contratual, isso vai para contrato, então as partes têm que estar de acordo com essa condição. Mas tem que se ficar atento. São 16 quilômetros e 60 minutos de deslocamento. Até tem uma pergunta engraçada nesse material adicional da IATF, que alguém faz a pergunta lá, tá, mas e se esse meu site de suporte remoto, se esse meu site de manufatura estendido, ele fica 16 quilômetros e 60 minutos, mas ele atravessa uma fronteira. A gente precisa passar por uma alfândega, né? Isso pode atrasar. Né? Dependendo de como for a situação da alfândega naquele momento ali, a gente pode levar mais do que 60 minutos. Quanta particularidade, né, que tem que ser observada, né? Mas a IATF falou, não, isso não tem nada a ver. Desconta essas questões de pedágio, porque daqui a pouco alguém vai estar perguntando, tá, mas se tiver muita fila no pedágio, um acidente, né? Óbvio que vai ultrapassar os 60 minutos, né? Mas aí nesses casos não, esses casos não são levados em consideração. É uma circulação em 60 minutos, um deslocamento em 60 minutos numa condição normal de operação ali e tal, né? Justamente pela questão de suporte, né? A grande preocupação da IATF aqui é, se eu tenho um site de manufatura estendido, o meu site principal presta suporte para esse site de manufatura estendido. Então, se eu preciso de alguém da gestão, se eu preciso de alguém da qualidade, se eu preciso de alguém de alguma área para prestar o suporte lá, eu tenho que ter um rápido acesso. Entendi. Não pode dizer assim, não, eu tenho lá 1.000 quilômetros de distância. Tem que comprar passagem, pedir autorização. Exato. Até tu conseguir chegar para dar o suporte, né? O problema se resolveu sozinho. Exatamente. Nessa linha, se esse unidade remota ela for uma entidade legal diferente da outra empresa, mas existe, digamos assim, o mesmo grupo econômico. Ok? Aqui é um CNPJ, aqui é outro, mas lá é do mesmo grupo. Pode, não pode? Como é que funciona? Não pode. Para a certificação IATF, a entidade legal tem que ser a mesma, né? Ou seja, o CNPJ tem que ser o mesmo. O 1000 contra... Exato. E prazo para envio de documentação com relação também à preparação de auditoria? Tem legal. alguma mudança? Continua sendo os 30 dias, né? A informação dos 30 dias, ela continua a mesma, porém ela está formal, né? Nessa questão dos 30 dias. E o que apareceu de formal na regra é informar que esses 30 dias precisam ser respeitados e podem impactar na necessidade de adiamento da auditoria. Ou seja, não respeitei o prazo de 30 dias para enviar a documentação de preparação para a auditoria, o organismo certificador pode dizer assim, então vamos postergar a auditoria. E aí compromete todos os demais prazos lá. Exatamente. Isso, imagina, né, a regra, a linha do tempo da certificação continua a mesma questão. E eu tenho que concluir todas as minhas atividades associadas à auditoria antes do vencimento do meu certificado. Se eu tiver que empurrar para frente alguma auditoria, eu estou diminuindo o meu tempo para o caso de eu ter uma não conformidade, ter que resolver, ou qualquer outra questão do gênero, né? Vai espremendo. Vai espremendo cada vez mais. Fora, às vezes, né? Daí é um assunto aqui também relacionado, né? Questão de planejamento, muda hotel, muda passagem aérea, muda isso, enfim. Exato. Agora é um requisito também que o auditor, né, planeje meio dia para fazer essa preparação. Existe isso de meio dia para se preparar? Não? Como é que funciona? Exato. Isso agora virou, né? Ele está dentro da regra hoje.
será considerado meio-dia, né, do auditor para fazer a preparação para a auditoria. A gente que audita sabe que é um ponto importante, né? Sem dúvida, né? Porque o resultado de uma auditoria passa por uma preparação bem feita. Com certeza. Né? Então, o auditor, ele hoje já se prepara para fazer a auditoria, só que agora o que aparece na regra é a necessidade desse planejamento. Então, o que está acontecendo é que esse custo desse meio-dia aqui entra para dentro do contrato a ser pago de forma clara, né? Entra para dentro do contrato de forma clara como um tempo gasto do auditor a ser pago pela organização que está contratando a certificação. Ou seja, eu não estou vendo, ele não está lá, mas ele está trabalhando ao meu benefício. Exatamente. Ele está sentado lá falando assim, não, peraí. E muito bem colocado por você, né? O planejamento da auditoria é o primeiro passo para o sucesso de uma auditoria. Sem dúvida nenhuma. Já passei por isso, de ter que auditar no susto, né? Pedir, me manda aí a documentação e não receber nada. E aí eu não conheço a empresa, não conheço o contexto, vou lá. É muito ruim, né? Você tem que ir descobrindo as informações durante a auditoria, você perde muito tempo, perde foco. Perde foco, compromete o resultado, né? Com certeza. Sabemos bem, né? A auditoria ela tem que ser feita em cima de pontos que vão agregar valor para a organização. Eu preciso de um tempo para entender a organização antes da auditoria e entender quais são esses pontos, né? Para eu poder chegar lá e agregar valor mesmo, né? Agregar valor numa auditoria é tu ir lá e conseguir sair deixando um processo que indicou as fragilidades da organização. Não estou falando de não conformidade, né? Estou falando de fragilidades. A organização ela precisa entender a sua fragilidade para poder resolver, né? E isso a gente só consegue identificar com uma boa preparação, né? Boa. Dono e dona de empresa, principalmente familiares e tal, enfim, tem que participar da auditoria? Alta direção. Alta né? direção. Alta direção da empresa. Eu comentei antes, né? A alta direção da empresa ela está sendo convidada a ser mais participativa do processo, né? Então, hoje, por exemplo, a reunião de abertura ela tem que ser conduzida com a alta direção, né? Tem um trecho bem interessante do manual que eu acho fantástico, que é do manual de regras, né? Ele dizendo que quando a gente vai fazer a reunião de abertura e depois a gente tem que fazer aquela atualização, o auditor precisa se atualizar a respeito dos indicadores de cliente. Nós mandamos os indicadores de cliente 30 dias antes. Certo. Uma fotografia. Isso. A nova fotografia, o auditor se atualiza no início da auditoria. Que pode mudar muita coisa em 30 dias. Em 30 dias, né? A responsabilidade por apresentar esses dados é da alta direção para o auditor. Não, isso é da qualidade. Não rola. É da alta direção. A responsabilidade de apresentar é da alta direção. Você sabia dessa? Que a sua alta direção agora vai ter que apresentar para o auditor aí, enfim. Né? É claro, eu entendo que o auditor vai entender, vai aceitar um suporte ali, né? Não vai ser um diretor, uma diretora vai ficar lá no PowerPoint e tal. Mas ele vai ter que estar lá, não é? Ele que vai acessar o portal do cliente, né, com a sua senha, né? Tenho certeza que os auditores vão entender, né? Minha senha aqui é do portal tal. Não, mas saber como tá bom, tá ruim, por que tá bom, por que tá ruim. A alta direção vai ter que fazer essa apresentação. A alta direção tem que fazer. E se ela não tiver? Se ela não tiver, ela tem que estar. Simples assim, né? A princípio, o manual de regras não estabelece a possibilidade da alta direção não estar presente nessa... Estou viajando de férias. Né? A alta direção ela precisa estar presente, né? Mas né? Vamos lá, o manual ele abre um precedente, sempre tem uma vírgula, né? E ele diz lá, né? Em casos excepcionais, com certeza, aí o organismo certificador consulta o escritório de supervisão da IATF sobre o que fazer. Ou seja, não é só o auditor sozinho que diz, ele teve que viajar. Exato. Entendi. Exato. E lembrando, né? Por isso daquele planejamento antes. A auditoria não é blitz, né? Auditar. Não, é um negócio planejado. Exato. Está dentro do programa de auditoria, enfim, Exato. certo? Exato. Ou seja, a alta direção tem que participar. E ela vai ter uma participação efetiva na auditoria. Não será só um ouvinte, não. Principalmente falando do desempenho do cliente. Exatamente. Legal. Vamos falar de gestão de não conformidade. Opa!
Não sei porquê, né? Mas enfim, né? Tem que falar de gestão de não conformidade. Tem que saber a regra para gestão de não conformidade, mesmo que não as tenha, né? É verdade, né? Mesmo que você não tenha não conformidade aí e tal, que tem empresa, né? Eu vi esses tempos aí um cliente nosso, fiquei muito feliz. 5 anos de auditoria ATF, 0 não conformidades. Olha aí. 0 não conformidades. Parabéns aí ao time aí que está escutando aqui, enfim, né? Mas se eu tiver não conformidade, eu tenho lá meus 15 dias, beleza? Eu tive uma não conformidade menor. Tem a maior, tem a menor. Isso. Menor, beleza, tem que responder. Tem que responder. Mas aí o auditor tem que fazer o relatório dele. E mandar lá para um cara que vai avaliar, certo? Ah, exato. Como é que é o nome? Veto Power? Exatamente. Esse cara. E se no meio do caminho mudar, como que funciona? De menor para maior? O prazo fica o mesmo. Né? Então, assim, é legal a gente entender isso, né? Todo relatório de auditoria ele passa por um revisor técnico, né? Tem muita gente que pensa que o relatório de auditoria sai da mão do auditor e aquilo ali é o que vale. É o que vale, né? Não, tem um revisor técnico dentro do organismo certificador que tem a função de analisar e concordar com aquilo dali, né? E pode acontecer, sim, de um revisor técnico olhar para uma não conformidade menor e dizer assim, não, essa não conformidade é maior. E aí o fato de ser uma não conformidade maior requer a apresentação da tratativa, né? A investigação de causa e determinação de ação corretiva requer essa tratativa, apresentação disso em 15 dias. Então, esse prazo continuará sendo de 15 dias. É 15 dias da reunião de encerramento da auditoria, certo? Então, o revisor técnico levou 14 dias, né, que nem tem lá, né? 14 dias para responder isso, a gente continua com o mesmo prazo, certo? O que vai acontecer é que a gente continua também com os prazos seguintes daí para a tratativa, que vai completar lá nos 90 dias, né? Legal. Deixa eu dar um corte aqui. Ô, Léo, essa aqui que eu não entendi. Que eu tava procurando antes. Também qual é a ênfase que eu preciso dar aqui que eu não peguei? Aqui a questão é a seguinte, ó. Um site de suporte remoto que não tem projeto de desenvolvimento, ele pode chegar a ser auditado uma vez a cada 2 anos. Se não tiver projeto de desenvolvimento, pode levar 2 anos para auditar um site de suporte remoto. Dentro daquela regra dos 16 km, etc e tal, né? O que acontece? Se tiver uma não conformidade lá, menor, a ideia é verificar a eficácia da ação corretiva na próxima auditoria. Só que isso pode ser 24 meses. E aí? Vou levar 24 meses? Sim, vai levar 24 meses, mas o organismo certificador pode decidir fazer uma auditoria. Tá, peguei. Era mais ou menos essa linha que eu tava. Como é que é o melhor chamar aqui? O site de remoto? É o site de suporte remoto. Site de suporte remoto. Dentro daquilo que nós conversamos antes, né? Isso já deu BO contigo também? Como é que é? Vale botar essa pergunta aí? Tu disse? Quer poupar tempo? Corta. Eu acho que sim. Tá Pode bom? ser? Manda ver. Muito bem. 1, 2, 3, vamos lá. Léo, auditoria e custos de todo esse processo, certo? Com a nova regra, sexta edição, né, as organizações estão mais atentas. Então, todo esse custo, logística de auditor, enfim, e tal, né? Hotel, passagem aérea e assim por diante, né? Inclusive, comente aqui embaixo se você já teve algum problema aí com logística de auditor de certificadora, né? Hotel, translado, passagem aérea, enfim, né? Que geralmente a gente acaba passando por alguns problemas, né? Como é que as empresas mudou alguma coisa com relação a isso? Como é que fica toda essa parte de, vamos chamar assim, planejamento logístico do auditor, auditora? O ano passado teve uma publicação de um comunicado das partes interessadas lá, em que foi dito que as despesas de um auditor precisam ser pagas pelo organismo certificador. Questão de compliance, né? Então, se o auditor precisar comprar uma garrafinha d'água, enquanto ele estiver fazendo a auditoria, ele precisar comprar uma garrafinha d'água,
Quem tem que pagar por essa garrafinha de água, para ele, é o organismo certificador, certo? E essa condição foi incorporada agora nas regras. Então, entende-se que toda despesa do auditor é agora a cargo do organismo certificador. Até então, parece super tranquilo. Ok. Qual que é o senão aí, né, que anda causando uma certa confusão? É que quando a organização podia ir lá e organizar passagem aérea e hotel, mandava o WhatsApp direto pro auditor, combinava o melhor voo. Exatamente. Fazia essa combinação com antecedência para poder 6 buscar meses oportunidades, né, de passagens mais baratas, aquela coisa toda. Hoje está na mão do organismo certificador. Então, a organização hoje depende do organismo certificador para fazer isso. Então, se o organismo certificador deixar para comprar a passagem 10 dias antes, ou ele comprar a passagem 90 dias antes, é uma decisão dele, né? E isso é um ponto que tem causado um certo desconforto, porque daí a organização não consegue ter o controle do quanto que está se gastando para fazer essas aquisições, né? Esse custo logístico. Exato, esse custo logístico. Sabemos que comprar uma passagem aérea 30 dias é diferente de 6 meses. Exatamente. Então, o desconforto está sendo gerado aí, né? O que fazer, né? Não tem muito o que fazer nessa questão, porque, de novo, né, tá na mão do organismo certificador, ele que vai tratar, mas aí é uma questão de relacionamento, né? E que geralmente ele vai cobrar um ágio em cima e de um custo administrativo em cima. Ainda é possível que sim, né? Mas a questão aqui é ter um bom relacionamento com o organismo certificador, né? Então, a organização ficar esperta, se antecipar na cobrança do organismo certificador para que se faça esse planejamento com antecedência, para que se adquira as passagens, se reserve hotel, etc., com antecedência, é uma questão importante, né? E está associada com o relacionamento do organismo certificador. Aí a gente volta para aquela questão. A regra, o manual de regras está muito focado no organismo certificador, sim, mas também está focado na minha relação com o organismo certificador, né? Então, e como eu vou me relacionar com ele também é importante nesse sentido. Legal, ou seja, antes o que a gente via muito, né? Combinar o melhor horário, o melhor voo. Eu conheço muitas empresas que faziam esse relacionamento com o auditor. Pô, quer sair domingo da tua casa? Quer ir? Como é que vai ser? E antes, 6 meses, 7 meses, 8 meses antes, comprava a passagem aérea. Hoje está na mão da certificadora. Está na mão da certificadora. E aí esse relacionamento aí com a certificadora, enfim, esse é o recado, né? Você negociar, ter um bom relacionamento com a sua certificadora, avisa ela, né? Não fala assim, então não é comigo, agora eu vou deixar. Não. Certificador, e aí? Como é que tá a logística do auditor aqui, né? Bom, Léo, com relação à preparação de auditorias, não existe mais a possibilidade de fazer uma pré-auditoria pelo organismo certificador. O que, por vezes, pode representar um risco. Ou seja, você chegar numa auditoria e não saber como é que está o seu sistema. O que as empresas podem fazer nessa situação, então? A pré-auditoria, ela acaba sendo, para uma organização que está indo para um processo de certificação na sua primeira vez, ela acaba sendo uma auditoria extremamente importante. Ajuda muito. Ajuda muito. E principalmente quando a gente está falando de uma visão externa, né, da própria organização. Eu poderia, e até digo, né, que a organização poderia fazer a sua pré-auditoria com o seu corpo de auditores internos. Com certeza. Acho que não teria problema nenhum. A questão desse corpo de auditores internos é o nível de competência que eles estão para poder fazer uma auditoria robusta a ponto de substituir, entre aspas, o auditor do organismo certificador. E a isonomia, né? Porque geralmente foi a própria equipe que trabalhou no projeto de implantação. Exato. Né? Então, a pré-auditoria ela é uma questão interessante para uma organização que está buscando uma primeira certificação, está indo pela primeira vez fazer a sua certificação, e ela continua sendo uma alternativa que pode ser atendida por um corpo de auditores internos devidamente qualificado para fazer isso, ou uma pessoa externa, né, indo executar essa atividade, né, uma pessoa externa com aquela coisa de, né, aquela condição de ser uma pessoa que está trazendo visão de outras organizações, que tem uma experiência, uma bagagem por trás para poder fazer uma avaliação
adequada, uma avaliação profunda e uma avaliação independente. Boa. Né? Então, é nesse ponto, pessoal, que a Interaction Plexus pode ajudá-lo, certo? Pode. Nós temos, entre os treinamentos e consultorias, nós também podemos auxiliar com as auditorias internas. Auditoria de primeira e segunda parte, né? Com toda a nossa equipe de profissionais, a gente pode fazer esse trabalho, então, de ir lá na organização, fazer essa pré-auditoria e apresentar para a organização, né, um cenário de como a organização está antes da auditoria de certificador, da auditoria de certificação. Né? Legal. Muito bem. Questão de remoto. Toda essa parte aí pós-pandemia, a gente sabe que mudou bastante. Pode, não pode? O que a regra fala aí sobre a 6ª edição? Fala sobre a questão de auditoria remota. Tem alguma coisa? O que eu vi de organização que estava ansiosa pela questão da possibilidade de auditoria remota entrar para o manual de regras de uma maneira super abrangente, não está no gibi, viu? Mas o manual de regras foi muito... A IATF, né, ao escrever o manual de regras nessa revisão, foi muito conservador. A possibilidade existe de se fazer auditoria remota, né? Ninguém descartou essa possibilidade. Só que as auditorias remotas são para condições específicas, né? Então, para processos de suporte, né? Para pessoas que trabalham de forma remota, né? Às vezes a gente tem um representante comercial que é responsável por um representante comprador que está lá atuando, num local fora da planta, e às vezes está atuando até mesmo dentro da sua própria casa. Então essa pessoa ela pode ser auditada de forma remota. Quando a gente vai fazer uma segunda auditoria do estágio 1, a gente vai repetir o estágio 1. O estágio 1 também pode ser feito de forma remota. Agora, jamais auditorias de processos de manufatura, por exemplo, de jeito nenhum, justamente pela questão da indisponibilidade de recursos adequados para fazer isso. Durante a pandemia a gente viu essa situação ocorrendo e o aprendizado, a lição aprendida ali é que realmente a gente não tem condição. Eu peguei uma situação de tentar auditar a produção remota, né? A pessoa com o celular segurando, ruído, né? Apontando, tá vendo ali, e aquele ruído de fábrica. Assim, não sem condições, né? Não, total. Eu ouvi, naquela época da pandemia, eu ouvi uma coisa muito interessante. Que estavam organizando drones para que o auditor pilotasse drones dentro... Mas é uma ideia legal, pô. A ideia é boa, mas eu acho que nós estamos precisando ainda de um desenvolvimento maior disso, né? Porque imagina... Não, e horas de pilotagem. Horas de pilotagem, ótimo. E as questões de saúde e segurança, imagina o drone circulando, aí o drone vai na cara do operador, o operador trabalhando ali, eu acho, né? Eu entendo eu entendo o lado da IATF de ter sido conservadora nessa condição aqui, porque realmente são poucas as auditorias, são poucos os processos que a gente consegue realmente auditar de maneira remota. Parte administrativa, enfim, eu acho que realmente agora a produção, não dá, você tem que estar lá. Eu gosto de falar, sentindo o cheiro, né, do processo, enfim. Exato, legal. Exato. Vou conectar com a Adiantes lá. Auditor pode ser... Auditor de certificador. Pode ser consultor? Pode ser consultor. Na minha empresa? Bom, aí tu tá perguntando pergunta difícil. Não. O auditor de organismo certificador, ele pode ter uma atuação enquanto consultor, sem problema nenhum. Ele né? é uma pessoa livre. Exatamente. Com uma certa liberdade. Tem uma liberdade, tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Um auditor de organismo certificador, e o organismo de certificador também, como um todo, ele não pode ter atuação de consultoria, treinamento, até pré-auditoria, que nem a gente estava falando antes, dentro da organização que é cliente dele. Né? Legal. Isso não pode acontecer, né? Tanto que existe uma regra que o intervalo entre o último trabalho executado e a possibilidade de ser contratado, né? Esse intervalo é de 2 anos. Uau! Né? Então eu tenho que ficar 2 anos, se eu
prestei consultoria para uma empresa e eu vou trabalhar num organismo certificador, me torno um auditor patrocinado do organismo certificador, eu tenho que ficar 2 anos sem poder fazer auditoria nessa empresa. Consultoria. Não, auditoria. Sem auditoria. Ok, se eu prestei consultoria, né, eu tenho que ficar 2 anos até poder fazer uma auditoria lá. Legal. De então bola. tem que se tomar esse cuidado aí, né? Isso sempre falando de trabalhos específicos, né? Então é consultoria, até mesmo treinamento. Dar um treinamento lá dentro da planta daquele cliente, o organismo certificador não pode. Legal. Certo? Muito bem. Estou fazendo meu planejamento de auditoria, sou uma empresa pequena e tal, eu ainda não tenho muitos produtos, ou não uma empresa muitos produtos, mas enfim, não tem demanda. Porque para auditar eu preciso ter produto produzindo, óbvio. A produção operando. Mas aí no cálculo de dias que existe na regra, né? Quantos dias de auditoria e tudo mais, e aí tem uma porcentagem que tem para auditar a produção, certo? Tem lá nas regras, Mudou. enfim. Mudou? Mudou. E aí? E se não tiver esse tempo mínimo? Se não tiver tem demanda, não tem pedido, eu vou produzir lá. E aí, como é que faz? Situação comum nesse momento que nós estamos passando e que as montadoras andam fazendo, né, paradas estratégicas da produção, né? E aí imagina, a minha montadora para, eu tenho que parar também, não vou continuar produzindo se a montadora não está trabalhando, então eu paro a minha produção também. E minha auditoria está marcada para aquele momento. Tem que ser por causa dos prazos, enfim. Exato. A questão aqui é a seguinte, antes o manual falava, mudou, mas não mudou. Porque antes o manual falava que era 1/3 do tempo da auditoria, né? 1/3 é 33,33, né? por cento. Dízima periódica. Dízima periódica, né? Agora ficou mais fácil, é 30% e era isso, né? Então mudou, mas não mudou. Então, 30% do tempo do auditor tem que ser no chão de fábrica, na manufatura. Sentindo o cheiro, como a gente falou. Exatamente. Se a organização não tem produção nesse tempo necessário, nesses 30% do tempo total da auditoria, a organização não tem produção, ela não vai ser auditada. O organismo certificador tem que adiar a auditoria, porque a auditoria tem que acontecer com a produção andando. Até aqui, o organismo certificador adia a auditoria, parece simples. Muito simples, só que não. Só que não, né? Porque daí quando entra aquela questão do prazo que a organização tem para executar aquela auditoria, pode acontecer de a gente ultrapassar esse prazo ou de comprometer o prazo que a gente teria para resolver uma não conformidade que possa surgir. Espremendo o prazo para responder as não conformidades, assim por diante, enfim. Exato. E às vezes até o prazo para a realização da auditoria, né? Porque existe uma tolerância para executar a auditoria e isso pode extrapolar. É claro que a gente está olhando por uma situação muito extrema, mas existe a possibilidade disso estourar um prazo, por exemplo, para eu manter o meu certificado. Eu posso não fazer a auditoria a tempo de manter a minha certificação. Legal. Léo, vamos caminhar para o futuro? Vamos lá. Olhando para o futuro aí, qual que é a mensagem principal que a ETF está enviando aí à indústria automotiva com esta 6ª edição das regras de certificação? Qual é a mensagem, enfim? Mudei. Qual é a mensagem? A mensagem... eu entendo que a mensagem aqui é a seguinte, organização, a certificação é responsabilidade tua, certo? A manutenção da certificação é responsabilidade tua. E a alta direção, tu já foi chamada em 2015 com a 9001 e em 2016 com a revisão da ETF consequentemente, tu já foi chamada para entrar nesse jogo. Ficar mais perto. Ficar mais perto. O sistema de gestão é teu. Logo, a certificação é tua também. Né? Então, assim, fazendo uma leitura geral assim, das principais mudanças, a organização tenha condições de ter o teu sistema de gestão bem estruturado para tu manter a tua certificação e um sistema de gestão bem estruturado cujo centro é a alta direção. Eu acho que esse é o principal recado que o manual traz. Parecem bobas as mudanças, mas pensa naquela questão do deslocamento para um site de manufatura estendido, né? O site de manufatura estendido, ele vai... a preocupação é que ele tenha uma distância suficiente para eu dar apoio para ele.
é o sistema de gestão funcionando como deveria, né? Como que a Interaction Plexus pode ajudar as organizações? A Interaction Plexus, ela presta diversos serviços dentro dessa área, né? Desde execução de projetos, de implementação de norma ou até mesmo de ferramentas, né? Que são necessárias para complementar a utilização da norma, treinamentos, né? Principalmente os treinamentos das ferramentas usadas, de interpretação dos requisitos, treinamentos associados a requisito específico de cliente também, né? Que a organização ela precisa ter muito claro que complementa a IATF são os requisitos específicos do cliente. A execução de auditorias, que nem a gente falou antes, né? A gente faz muita auditoria de primeira e de segunda parte, né? Tem organizações que preferem não ter os seus auditores internos ou usar em determinados momentos, mas ter as auditorias feitas por uma pessoa de fora. A Interaction ajuda nessa questão. Para a execução da pré-auditoria, também a gente pode executar essas atividades, né? Legal, né? Então, nossa equipe, né? O diferencial é a experiência que nós temos, né, na indústria. Sem dúvida. Quando eu entrei na Plexus, rapidamente, eu já comprava Plexus antes de entrar na Interaction. Legal. Eu era um cliente. Quando eu entrei, o que mais me impressionou realmente é essa questão da experiência da equipe, né? É fenomenal a experiência e competência dos nossos colegas aqui. Então, são treinamentos, auditorias, consultorias, temos coach, são mais de 200 produtos aí que a gente tem para poder ajudá-los, né? Léo, vamos dar uma olhada nas top não conformidades? Opa, vamos lá. Brunão, consegue botar aí na tela para nós? E aí, ó, vamos ver quais são as top 10 não conformidades, maiores e menores. Ó, esse aqui é uma imagem, pessoal, você está vendo aí na tela, que a gente tira do próprio site da IATF, a gente vai colocar o site aqui embaixo, aqui, né, onde a gente consegue ver as top não conformidades, isso aqui é números globais, aqui são não conformidades menores, certo? Então, ó, temos lá no topo, não conformidade ligada à manutenção, né? Segundo local, a parte de saídas da engenharia. Legal. A parte dos objetivos, plano de controle ali, né, Léo? Nossa, plano de controle. Me espanta que não está em primeiro o plano de controle. Pois é. Me espanta que não está em primeiro, né? O que mais? Parte de setup, a parte de instrução, prova de erro. A prova de erro também. Eu acho que os auditores, na minha opinião, deveria estar mais para cima. Eu acho que, enfim, na minha opinião, poderia estar mais para cima. Característica especial também, na minha opinião. Laboratório, né? A parte de laboratório, escopo, né? Nós temos. E o serviço, né? Provisão de serviço, o controle aqui no 85.1. Serviço não, né? Aqui, peraí. Aqui é controle de produção mesmo, né? É o requisito ISO 9001, que está conectado aqui com o 85.1.1 também, né? Exato. Essas são as top não conformidades menores que a gente tem. Lembrando, aqui está a fonte, ó, esses são números globais das não conformidades menores que são encontradas pelos organismos certificadores. E as maiores, o que a gente tem? Aí não tem novidade. Aí não tem novidade, né? E dá para somar os dois, né? Então 11 com 6 aí, 17, vai 20% aí. Exato. Vamos arredondar isso, 20%. Porque 10, 2, 1, 10, 2, 3, né? É igual, vai. É igual. Muito claro, não são requisitos iguais, deixa eu corrigir aqui, mas são muito parecidos. Exato. E aí, um tá 11%, 11,6%, não, então 11, 17, 18% das não conformidades maiores, processo de solução de problemas. Aí, que mais? MSA, plano de controle aparece, plano de contingência, de novo a parte de manutenção, que mais ali? Parte de 9.1.1, provavelmente indicadores, né? Indicadores que, não atendo, não é tratado, a parte de setup também, né? E, novamente, então, aqui são as top não conformidades que a gente tem das auditorias. Repara num pequeno detalhe, Richard. Quando a gente está falando dessas não conformidades maiores, a gente encontra que as duas primeiras estão associadas com
solução de problemas. 8D. Legal. Certo? A terceira, saída de planejamento de engenharia processo. de processo. Né? FIME. A quarta, análise do sistema de medição. MSA. A quinta, plano de controle. Certo? As core tools são as maiores dificuldades. Boa. Né? Então, eu acho que é um detalhe importante para a organização refletir a respeito da aplicação das core tools para o atendimento dos requisitos da IATF. Fazendo a conexão, lembrando que na Interaction Plexus, todas essas ferramentas, falando de FEMEA, plano de controle, APQP, CEP, MSA, são treinamentos homologados pela IAG, certo? Certo. Isso encontra aqui na Interaction Plexus. Isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Léo, o que a gente viu aqui hoje, né? Sobre as novas regras, questão da elegibilidade, né? Mais empresas, então, poderão buscar, certo? A certificação. Certo. As certificadoras já estão cobrando, né, práticas da IATF na reposição. Teve um cliente meu que já tomou uma não conformidade agora. Então já está valendo, né? Então o que você falou aí, prazos deram uma encurtada, certo? Planejamento da auditoria também. Agora parte da logística está com a certificadora. A questão do prazo para que eu passe para a certificadora as informações necessárias para o planejamento. Questão dos locais remotos também, né? E a gente viu aqui também as top não conformidades, conectando aí com as core tools e como a gente pode ajudá-los. Você aprendeu algo nesse vídeo? Curta ele. Compartilhe esse vídeo com o seu colega, né? Tenho certeza que ele irá gostar. Siga a Interaction Plexus nas redes sociais, gente. A Interaction Plexus com o seu método de ensino, treinamentos homologados à IAG que a gente falou aqui, e experiência de seus profissionais, né, traz mais de 200 produtos, né, entre consultorias, auditorias, treinamentos, enfim. Tudo isso, gente, para potencializar a competência da sua equipe. Tudo bom? Fique com o próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Léo. Muito obrigado pelo convite, obrigado, querido. Prazer, viu? Valeu.